Fala galerinha, bom demais? Como é que vocês são? Bruno Felipe de Física, Márcio de Química aqui para trabalhar essa live com vocês da Ciências da Natureza aí. Anderson, professor de Física. E aí, tranquilo galerinha? Vamos que vamos. Ó gente, eu não vou começar essa live enquanto não bater 1 milhão de seguidores. Já tem aí 1 milhão? Ó, isso mais aí. ou menos? Então não vamos começar não. Ó, porque sabe mais ou menos 1 milhão é a idade do Márcio, né? Então verdade, a gente não verdade. pode começar sem bater, fazendo uma homenagem ao nosso dinossauro aqui, ó. Gente, vamos começar uma live de hoje, primeira série, se vocês já estão aí, nós vamos falar um pouquinho de movimento dos corpos na física. Isso. E o Márcio vai falar um pouquinho sobre as propriedades específicas da matéria. Então vamos começar com o Márcio. Sim, Márcio? Claro, isso mesmo. Vamos dar prioridade aos mais velhos. Exatamente. Vai lá, Márcio, vamos. Vocês viram os dois, né? Os mais velhos, né? Até parece, gente. Olha só, é jovial assim, né? Muito bem, turma. Hoje nós teremos algumas coisas especiais aqui, tá certo? Nós teremos experiência sobre propriedade específica da matéria, tá? Algo de forma contextualizada. Bom, antes da gente fazer essa situação experimental, vamos relembrar um pouquinho sobre as propriedades específicas da matéria. Qual é o objetivo de uma propriedade específica? Identificar a matéria, distinguir se você tem, por exemplo, uma substância pura ou uma mistura de substâncias, tá certo? Algumas propriedades específicas aqui, nós estamos trabalhando aqui nessa apresentação. Por exemplo, a cor, o sabor, o brilho, já é útil para a gente começar a identificar determinados materiais. Contudo, se você está provando alguma coisa, isso pode acarretar um risco para você, ok? Então não vai ser uma propriedade específica que vai te dar uma conclusão em relação ao material. Podemos utilizar também a dureza, não é verdade? Bom, a dureza muito utilizada para poder identificar minerais. Lembrando, o diamante é um material mais duro, naturalmente existente, ok? Ele vai riscar os outros materiais. E assim a gente vai ter uma noção se aquele material é diamante ou não, tá certo? Nós temos aqui, por exemplo, que a dureza não é uma propriedade também que vai ser conclusiva, mas podemos usar essas outras 4 propriedades aqui como bem conclusivas para identificarmos o material. Temperatura de fusão e ebulição, que está relacionada com a mudança de estado físico, a solubilidade, a densidade e uma transformação química. Por exemplo, se nós temos um pó branco, se jogarmos vinagre, esse pó esfervecer, possivelmente vai ser o quê? Bicarbonato. A transformação química era utilizada para identificar minerais à base de carbonato. Basta você jogar um ácido nesse mineral e a gente vai poder identificar pela esfervescência se é um carbonato ou não. Mas o nosso foco hoje aqui vai ser a solubilidade e a densidade. Mais a densidade, ok? Bom, focando a densidade, vamos relembrar um pouquinho esse conceito. Turma, a densidade, tá? É a relação de distribuição da massa pelo espaço ocupado. E matematicamente, quando a gente está fazendo uma distribuição, a expressão é o quê? Uma divisão. Então observe esse desenho aqui, ó, tá ok? Nesse desenho nós temos 8 esferas dentro de cada círculo. Essas 8 esferas são iguais, possuem massa idêntica. Observem que à medida que o espaço onde essas esferas estão localizadas, esse espaço está diminuindo, então a distribuição está ficando o quê? Diferente. A densidade vai aumentando. Então, a fórmula densidade massa dividido pelo volume é uma consequência dessa distribuição. Mas como vamos aplicar isso? Fazendo cálculos? Não, vamos aplicar de forma mais conceitual. Por exemplo, nesse caso, conceitualmente, ou melhor dizendo, qualitativamente, quando o material está afundando em um líquido, esse material é mais denso em comparação ao líquido. Quando esse material flutua no líquido, esse material tem menor densidade em comparação ao líquido. E quando o material está aproximadamente no meio do líquido, a densidade desse material é aproximadamente igual ao líquido. Contudo, a gente tem que trabalhar essa ideia de manter, por exemplo, uma variável como volume constante ou então a variável massa constante. Por exemplo, nessa situação, quando nós temos o volume constante. No dia a dia, a gente pode ter um recipiente, ok?
que basta de, por exemplo, um recipiente de plástico, se você colocar ele vazio em cima de qualquer água, da água na verdade, esse material plástico vai o quê? Flutuar, certo? Por quê? Ele vai ter uma densidade menor do que a água, certo? Mas se esse material estiver cheio, por exemplo, de mercúrio, nós vamos ter um aumento da massa, por consequência, um aumento da densidade. Analogamente, se a gente retira o mercúrio, a massa desse material, então, dentro desse volume constante, reduz, a densidade também vai reduzir. Agora, pensando quando a gente tiver a massa constante, olha em cima dessa mesa. Nós temos aqui dois cubos. Um cubo, 10 quilos, e o outro cubo menor, com 10 quilos também. Quando nós falamos que a questão da distribuição da massa pelo espaço ocupado, aquele cubo que tiver o maior volume, sua densidade vai ser menor. E, da mesma forma, aquele cubo que tiver o menor volume, sua densidade vai ser maior. Mas como que a gente vai trabalhar isso de forma contextualizada? Vamos olhar aqui esse experimento. Olha só o que eu tenho aqui em cima da mesa. Vocês estão observando que eu tenho um frasco, certo? Neste frasco, eu vou ter duas fases. Então veja que interessante, turma. Nós estamos trabalhando a flutuabilidade de duas fases líquidas. Na fase de baixo, eu tenho água com um corante, para facilitar a visualização. Na fase de cima, eu tenho óleo. Bom, além de densidade, nós estamos trabalhando aqui também a solubilidade. O corante que está aqui na água, ele é solúvel apenas na água e não é solúvel no óleo. Nós vamos perceber isso quando eu colocar aqui dentro um comprimido efervescente. Perfeito? Observem que ao colocar esse comprimido efervescente, nós também vamos ter uma situação onde a densidade vai ser demonstrada para vocês. Então observem, olha só, o comprimido efervescente ele está reagindo com a água e está produzindo aqui gás. Observem o efeito que está sendo proporcionado aqui. Vocês podem observar que vai formando bolhas, tá certo? Contendo água e gás. Essa bolha chega até a parte superficial, o gás vai embora e nós temos somente a água voltando a ser mais densa e terminando de novo na fase inferior. Perfeito? Então é um experimento que a gente não trabalha só a densidade, mas também a solubilidade. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui. Olha só nessa imagem. Quando a gente coloca o comprimido efervescente, nós vamos ter a formação de um sistema onde você vai ter água e gás. Nesse sentido, o volume desse conjunto água e gás vai aumentar. O volume aumentando, a densidade desse conjunto água e gás vai ser o quê? Menor e vai subindo. Até que chegue na superfície do óleo, onde o gás é liberado. Se o gás vai ser liberado, o que vai acontecer? O volume vai ficar menor. Se o volume vai ficar menor, a densidade vai ficar maior. Uma aplicabilidade aqui para a gente entender e diferenciar, tá certo? Uma fase inferior mais densa de uma fase superior menos densa. Tranquilinho? Contudo, agora vamos fazer uma experiência diferente, contextualizando com o dia a dia. Deixa eu retirar isso aqui um pouquinho para o lado, tá? Com cuidado. Ok? Olha só, turma, vocês já apagaram uma vela? Pois é, mas todo mundo já deve ter apagado uma vela, soprando, colocando o dedinho, ou colocando um copo em cima. Só que aqui a gente vai simular apagar uma vela de uma forma diferente, ok? Bom, e até desafio você a tentar fazer em casa essa experiência aqui, tá certo? Quem sabe você pode filmar, colocar no Chromos oficial, tá joia? Marca lá e vamos ver se vocês vão conseguir fazer igual, belezinha? Ótimo! O que nós vamos fazer aqui nesse experimento? Primeiro, é importante ressaltar que a gente tem aqui, ó, ok? Uma parte de uma tampa da garrafa PET, tá? Onde a gente vai ter a vela. É importante que tenha essa concavidade, ok? Vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho, tá certo? Duas garrafas PETs, onde a gente vai recortar as duas garrafas. E vocês podem observar que elas estão, ó, vazias. Nessa garrafa, eu vou colocar vinagre. Então, observem aqui que eu vou colocar vinagre. Ok, vamos colocar um pouco de vinagre. Essa é uma quantidade boa.
acender a vela, né, turma? Para poder apagar ela. Bom, às vezes na primeira tentativa não dá muito certo essa experiência não. Observa só o que nós vamos fazer, tá? Se não der certo primeiro, a gente pode tentar repetir. Tem que ser muito rápido, ok? Aqui tem bicarbonato e eu vou colocar no vinagre. Observe a formação do gás, é uma reação química formando CO2. Olha lá. Temos aqui a efervescência, agora estou transferindo o CO2. Ok? Estou transferindo o CO2 e a mão treme é normal. Vamos lá, ó. E apago a vela usando o CO2 produzido. Perfeito? Vamos entender agora, conceitualmente, o que aconteceu nesse processo. Observem aqui. Quando nós colocamos bicarbonato no vinagre, nós temos uma condição de formação de CO2. Tá? Inicialmente, a vela ó, ela está com abundância de gás oxigênio. Então, o oxigênio alimenta essa chama. Perfeito? Muito bem. Nós vamos transferir o CO2 para esse frasco. Mas, Márcio, como é possível transferir o CO2 de um frasco para outro? Simples, turma. O CO2 ele tem uma massa maior em comparação aos gases que estão presentes no ar atmosférico. Essa massa vai fazer com que a densidade do CO2 seja maior, facilitando a transferência de um frasco para outro. Porém, isso tem que ser feito rapidamente, porque o CO2 se mistura muito facilmente com o ar atmosférico. Perfeito? E logo em seguida, nós jogamos esse CO2 sobre a vela que estava em chama. Ora, nós vamos ficar rico em volta da vela de CO2. Daí a necessidade de ter uma concavidade para acumular CO2 nessa parte onde está a vela, tá? Não vale fazer com uma vela grande, porque você não vai conseguir apagar, ok? Perfeito? Muito bem. E aí corta o fornecimento de oxigênio e aqui você apaga a chama. Turma, sabe o que é isso? O princípio de funcionamento de um extintor de incêndio de gás carbônico. Vou mostrar isso aqui agora para vocês. Por favor, observem aqui. Nós temos duas imagens onde nós temos o extintor de incêndio sendo utilizado. Nesse ponto aqui, ó, o CO2 ele vai acumular nessa região, cortando o fornecimento de oxigênio. Não é a situação mais adequada, mas como ele aqui está suspenso e pode concentrar CO2 aqui, a gente pode cortar o fornecimento de oxigênio. Se você olhar o extintor de incêndio de CO2, está escrito bem ali no corpo do extintor. Direcione o jato para a base da chama, como está sendo feito aqui. Ao direcionar o jato para a base da chama, a densidade do CO2 vai se acumular nessa parte aqui, rica em oxigênio, que estava alimentando a chama. E assim você vai cortar o fornecimento de oxigênio, apagando o incêndio. Então observem que o objetivo aqui hoje foi contextualizar a propriedade específica de uma forma aplicável no dia a dia. Mas vou te lançar um desafio, tá? Esse experimento aqui, ó, eu já consegui fazer ele apagando 3 velas ao mesmo tempo, tá ok? Quero ver se você consegue fazer. Filma, faz uma situação como essa e tenta apagar mais de 2 velas ao mesmo tempo, ok? E aí marca o Cronos oficial. Só que prestem atenção. Cuidado na hora de fazer a transferência do gás para o líquido não passar para outro recipiente. E quando ele passar, você tem que virar o pulso assim, ó. Tá ok? Para justamente concentrar o CO2 nessa posição. Perfeito? Então essa foi a nossa apresentação aqui da química, tá certo? Gostaria de agradecer a todos vocês. Um abraço aqui para o centro, para Venda Nova, Lagoa Santa, Barreiro, Eldorado e Pampulha. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agora a gente vai passar para quem? Para Ciências da Natureza, para Física. É isso aí, obrigado. E aí, galerinha? Falei com vocês? Ó, aula aí com o nosso dinossauro Márcio. Ô, turminha, agora nós vamos falar de movimento dos corpos. O primeira série, fica atento. Eu vou chamar aqui para fazer uma introdução o nosso querido professor Bruno. Chega aí, professor Bruno. E aí, seus meninos, como é que vocês estão? Oh, que saudade de vocês, viu? Mas aqui, hoje eu vou ajudar o Anderson aqui para a gente conversar um pouquinho sobre movimento dos corpos. Gente, movimento dos corpos é um conceito muito básico
para a física, é a parte que nós estudamos a cinemática, e tem dois probleminhas, é no conceito da velocidade e da aceleração. Quando você entende muito bem esses dois conceitos, a cinemática ela passa a ser muito mais simples para você, porque aí tudo é consequência desses dois conceitos. Basicamente, quando você está falando na velocidade do corpo, o que você está falando? Na rapidez com que o corpo se movimenta. Se o corpo tem uma velocidade maior, quer dizer que ele está muito rápido. Se o corpo tem uma velocidade menor, quer dizer que ele está muito devagar. Basicamente é isso. Então toda vez que você está falando assim, olha, o corpo tem uma alta velocidade, quer dizer que ele vai variar sua posição rapidamente. Ele vai sair de um lugar e chegar em outro em um tempo muito curto. Mas quando você fala, Bruno, e quando o corpo tem a velocidade muito baixa, quer dizer que ele vai demorar para variar sua posição. Toda vez que você falar em velocidade, você associa ao movimento do corpo. Tanto é que eu falo para vocês fazerem essas associações. Velocidade e movimento. Olha, é quase sinônimo. Se tem velocidade, tem movimento. Se tem velocidade alta, o movimento é mais rápido. Se tem velocidade baixa, o movimento é mais devagar. Aí você fala, Bruno, mas meu problema mesmo é na aceleração. Porque quando põe aceleração, confunde tudo. Não confunde. Porque a aceleração é a grandeza que vai variar a velocidade. Olha só, vou imaginar, está lá com uma velocidade qualquer. Se a velocidade aumentou, o que tem? Aceleração. Se a velocidade diminuiu, o que tem? Aceleração. Se a velocidade alterou, o que tem? Aceleração. A aceleração ela é a grandeza que varia a velocidade. Ela vai estar associada com o movimento indiretamente. Porque a velocidade associa direto. Se tem velocidade, tem movimento. Se a velocidade é alta, o movimento é rápido. Mas a aceleração, ela tem a ver com a variação da velocidade. Ô galerinha, para quem é da biologia, fala assim, olha, física é difícil demais. Mas até brinco com os meninos assim, ó, pensa, por exemplo, célula e vírus. Gente, o vírus não entra dentro da célula para alterar a célula. Então a ideia da aceleração é como se fosse um vírus. Quando aparece ali a aceleração, a velocidade vai alterar. E aí nós vamos ter que observar, porque a velocidade ela é uma grandeza vetorial que depende de módulo, direção e sentido. Qualquer coisa que alterar quer dizer que teve uma aceleração. Mas olha só, falei muito, deixa o Anderson deixar um pouquinho mais claro aqui no quadro, que aqui tá bem bonitinho, olha que bacana. Vai lá, Anderson. Ô Brunão, valeu aí, viu, cara? Ó, movimento dos corpos, não podemos deixar de falar do movimento uniforme e o movimento variável. Ó, presta atenção, movimento uniforme. Ô, Pamonha, calma, viu, gente? Pamonha, viu, professor Bruno? É um jeito carinhoso de eu chamar os aluninhos. Olha só. Ô, Pamonha, presta atenção. Movimento uniforme é quando o módulo da velocidade é constante. Ixi, quando você fala em módulo, o aluno já fica assim, módulo. Vamos lá, vem cá. Ó, vamos considerar que essa bolinha tem uma velocidade de 5 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui a velocidade da bola igual a 5 metros por segundo. Essa informação aqui, turminha, é um módulo. O módulo é um número seguido de uma unidade de medida, 5 metros por segundo. Então, nesse nosso desenho aqui, nós vamos considerar que a bolinha está se movendo com uma velocidade de 5 metros por segundo. E percebam que se o movimento for constante, o módulo for constante, repare que as distâncias percorridas aqui, para o mesmo intervalo de tempo, é a mesma. Então, velocidade, distância sobre tempo. Então, se você vai sempre dividir distância pelo tempo, vai ter sempre o mesmo valor, porque aqui você tem a mesma distância e o mesmo intervalo de tempo. Então, no movimento uniforme, o módulo da velocidade não muda. Tem aluno que, às vezes, prefere decorar essa fórmula de um outro jeito. Ó, vem cá. Bruno, ajuda aqui. Eu vou pegar o T, que está dividindo, vou passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Ô, Bruno, como é que fica essa fórmula aí? Isso aqui é o famoso distância igual a velocidade vezes o tempo, que nós chamamos carinhosamente de Deus vê tudo. Agora, gente, olha só, isso aqui é interessante você analisar, porque o que significa isso daqui? Que a cada segundo o corpo vai deslocar 5 metros.
Então, se essa velocidade ela é constante, se o movimento é uniforme, perceba que a velocidade é uniforme. Lembra do sinônimo? Movimento uniforme, velocidade uniforme, quer dizer que ela não varia. Então, o tempo todo ela vai ter o mesmo valor. A cada segundo ele anda 5 metros. Olha, em um segundo andou 5 metros. Mais um segundo, mais 5 metros. Mais um segundo, mais 5 metros. E aí o que você pode perceber? 1 segundo, 5 metros. 2 segundos, 10 metros. 3 segundos, 15 metros. Para você achar a distância, o que você está fazendo? Multiplicando a velocidade pelo tempo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E é exatamente essa fórmula. Não é uma coisa que a gente decora, porque física não é para decorar. Física é tranquilinho, é raciocínio lógico, é assim, só amor, tranquilidade. Então aqui, olha, quando nós apresentamos essa fórmula, ela não é uma coisa nova, você fala assim, nossa, surgiu do nada. Não, ela só está te mostrando que se a cada segundo eu vou andar 5 metros e isso não vai variar, isso vai ser constante, quer dizer que a velocidade, ela vai o quê? Ser uma constante e a distância vai ser uma função do tempo. Quanto maior o tempo, maior a distância proporcionalmente. Perfeito? É isso aí? Show de bola! Agora nós vamos para o movimento variado. Ô Pamonha, o que está variando? A velocidade. Então vamos considerar aqui que nessa primeira figura, aqui você tem 1 metro por segundo. E aí, quando chegar aqui, a velocidade passa para 5 metros por segundo. Observe que você tem um aumento na velocidade. Observe que a cada 1 segundo, a distância percorrida é cada vez o quê? Maior. É diferente do movimento uniforme. A cada 1 segundo, ele percorre 5 metros. Aqui não. Aqui a distância percorrida por segundo está variando. Então a velocidade está variando. Se a velocidade está aumentando, nós temos aqui o que a gente chama de movimento acelerado. Então a velocidade vai apontar no mesmo sentido. A aceleração, vai apontar no mesmo sentido da velocidade. Então, movimento acelerado, a velocidade aumenta. Ô, Pamonha, e se a gente fizer isso aqui, Agora começar com 5 metros por segundo e aqui a gente chega com 1 metro por segundo. O que você vai observar? Que a velocidade está diminuindo. Olha a distância percorrida por segundo. Está se tornando cada vez o quê? Menor. Então, movimento retardado. Agora, cuidado aqui, hein, turminha? A aceleração vai apontar no sentido contrário à velocidade. Movimento acelerado, a velocidade e a aceleração apontam para o mesmo sentido. Movimento retardado, a velocidade e a aceleração apontam em sentidos contrários. Tranquilo? A fórmula para aceleração, a aceleração, velocidade final, eu só represento com a letra V, menos a velocidade inicial. Vou pôr uma bolinha aqui no pé da letra, velocidade inicial, sobre o intervalo de tempo. Essa aceleração aqui, que nós estamos calculando, é a aceleração tangencial. Então, presta atenção, aceleração tangencial, velocidade final, menos velocidade inicial, sobre o intervalo de tempo. Então, dá para você calcular a aceleração aqui, você calcular a aceleração aqui, lembrando, viu, turminha, muito cuidado com o termo aceleração. Ele é usado tanto para o movimento acelerado quanto o movimento retardado. Então, a palavra aceleração, na física, é tanto para movimento acelerado quanto movimento retardado. Anderson, então me faz uma pergunta aqui. No carro tem 2 pedais principais, todo carro. Seja o manual ou automático, ele tem que ter pelo menos 2 pedais, certo?
Ele tem um pedal chamado de acelerador. Menos o carro do Márcio, que era aquele de pezinho, né? Não, mas isso aí a gente não vai considerar. Tá, beleza, ok. Você tem um pedal chamado de acelerador e um pedal chamado de freio. Quando você pisa no acelerador, o que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar, né, Pamonha? Vai aumentar ou não vai? Quando você pisa no acelerador, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta, certo? Agora, e quando você pisa no freio, o que acontece com a velocidade? Ô, Bruno, vai diminuir, movimento retardado. Agora uma pergunta que eu faço assim. Gente, quando nós pisamos no freio, o carro, ele vai para frente ou ele vai para trás? Essa é uma boa pergunta. Quando a gente pisa no freio, imagina que você está lá dirigindo, de repente, e aí você pisa no freio, o que acontece com o carro? O carro, ele vai para frente ou ele vai para trás? É muito comum eu fazer essas perguntas e aí uma parte da sala falar vai para frente e a outra sala falar vai para trás. Gente, e aí? O que acontece? Pisar no freio, o carro vai para frente ou para trás? Eu tô achando que tem pamonha que acha que vai para trás. Será? Tá. Gente, olha aqui, você não tem que ter dúvida. É um caso assim, meio esquisito. Imagina só, você tá andando, pisa no freio para parar no sinal e seu carro começa a voltar. Faz sentido. Não, ia ser muito bizarro no mundo. Gente, pisar no freio significa continuar indo para frente. Porém, você vai diminuir a velocidade. Por isso, quando você está olhando aqui, olha, esse movimento variado, ele vai mostrar que a velocidade aumenta ou a velocidade diminui. Um movimento acelerado ou um movimento retardado. Mas você tem que tomar cuidado com um detalhe. Quem te dá o sentido do movimento é sempre a velocidade. A velocidade não está para a direita, então o corpo está indo para onde? Para a direita. A velocidade não está para a direita, então o corpo está indo para onde? Para a direita. A aceleração, ela nunca te dá o sentido do movimento. A aceleração, ela te dá o sentido que a velocidade vai variar. Então, olha só, se a aceleração está para frente, quer dizer que a velocidade vai variar para frente, então ela vai aumentar. Se a aceleração está para trás, em sentido oposto, quer dizer que a velocidade vai variar para trás, então ela vai diminuir. A aceleração não descreve o movimento. A aceleração descreve o que vai acontecer com a velocidade. Tanto é que o Anderson estava mostrando aqui para vocês, isso aqui não é a variação da velocidade? O que aconteceria se essas duas velocidades fossem iguais? Aqui é para zero. Então você cairia nesse caso. Se as duas velocidades são iguais, iniciais e finais, sempre com o mesmo valor, você cai no caso em que a aceleração tangencial é zero, então o movimento passa a ser o quê? Uniforme. Lembra que só vai ter aceleração quando variar a velocidade, é ou não é? Então vamos colocar aqui, Turminha, a aceleração tangencial aqui é zero, como o Bruno falou, o módulo da velocidade não varia. Então, se você tem dois valores iguais aqui, na hora que você subtrair vai dar zero. E o que o Bruno falou do carro mover-se para frente, fica esperto, aluninho. O que está diminuindo? É a distância que ele percorre por tempo. E essa distância vai diminuindo até chegar o momento que ele não vai percorrer distância nenhuma. Aí a velocidade vai para zero. Tranquilo? Ô Bruno, vamos inserir aqui agora, na análise desse movimento, a trajetória, esse elemento que é importante. Sim. Aqui eu vou colocar a trajetória circular. Então é uma trajetória curvilínea. Ok? É um exemplo de trajetória curvilínea. Fechou? Certo. Então, você vai me ajudar aqui, não vai, Bruno? Vem cá, você vai ser meu assistente aqui, Turminha, todo mundo consegue enxergar aqui uma mangueira. Gente, improvisado, porque nesses dias não dá para sair de casa para comprar outros materiais. Então nós improvisamos aqui. O Bruno tem uma mangueira e essa mangueira vai representar para a gente, olha só, a trajetória do corpo. Então vamos imaginar o seguinte, aqui você tem um corpo, essa parte vermelha, e essa parte aqui é a velocidade dele. Tranquilo? Então, nesse ponto aqui da trajetória, olha que legal, a velocidade do corpo é vertical e para cima. Eu estou considerando que esse corpo vai se mover no sentido anti-horário. Fica esperto aí, pamonha, presta atenção. A velocidade, ela é tangente à trajetória.
Então você desenha uma reta tangente à trajetória. A velocidade então vai apontar para cá. Então tá aqui, nesse ponto vertical para cima. Agora, olha que legal. À medida que ele vai se deslocando, o que está acontecendo com a direção da velocidade? A direção da velocidade está mudando. Olha aqui, a velocidade agora ficou na horizontal. Opa, moinha, houve uma mudança na direção da velocidade. Então, nós falamos em aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é responsável pela mudança na direção da velocidade. Vamos lá, para você não confundir. Vem cá. Brunão, vamos lá, porque senão daqui a pouco a aluna vai falar que física é difícil e não é, é manha. Olha aqui, a aceleração tangencial responsável pela mudança do módulo. Módulo é esse número da velocidade. A aceleração centrípeta é responsável pela mudança na direção do vetor velocidade. Agora, vem cá, Bruno. Oi. Vamos de novo. Agora eu estou inserindo aqui a aceleração centrípeta. Ô Bruno, peraí. Olha o nome, aceleração centrípeta. Por quê, Bruno? Porque volta para o centro da trajetória. Ótimo. Então aqui, ó. Aqui, de novo, o corpo, a velocidade dele. E aqui você tem a aceleração centrípeta. Ó, observe. Ó. O centro está aqui. O corpo está deslocando e a aceleração centrípeta continua apontando para onde? Para o centro. E a direção da velocidade está mudando. Fechou? Se você quiser calcular a aceleração centrípeta, opa, aqui, ó, V ao quadrado sobre R. R é o quê? É o raio da sua circunferência. Tranquilo? Ô Bruno, para a gente fechar aqui, qual seria o movimento que não temos aceleração? Então, olha só, o movimento que não tem aceleração tem que ser um movimento retilíneo uniforme. Ah, não, mas eu não explica isso direito. Então, Bruno. olha só, gente, presta atenção no que nós falamos. Velocidade e aceleração. Se a velocidade variar, quer dizer que tem aceleração. Bruno, velocidade aumentou, aceleração. Velocidade diminuiu, aceleração. Mas lembra que velocidade não depende de módulo, direção e sentido? Se o corpo está fazendo curva, a velocidade sempre vai estar alterando direção e sentido. Então, todo movimento circular, todo movimento curvilíneo é um movimento que tem uma aceleração, porque pelo menos ele vai ter a aceleração centrípeta. Agora, se ele estiver aumentando a velocidade, aí ele pode ter centrípeta e tangencial, que são duas componentes da aceleração. Fica isso na sua cabeça. Gente, a aceleração, ela varia a velocidade. Se variar em módulo, tem aceleração. Mas se variar em direção e sentido, também tem aceleração. Por isso que todo movimento curvilíneo, ele é um movimento com aceleração, que nós chamamos de componente centrípeta. Beleza? Tangencial. Por quê? Porque se a velocidade é tangente à trajetória, essa componente também vai ser tangente à trajetória. Centrípeta. Por quê? Porque ela aponta para o centro da trajetória circular. Cuidado, não é qualquer trajetória curvilínea, tem que ser a trajetória circular, sempre formando um ângulo de 90 graus sua velocidade. Então, para a gente fechar aqui, ó, movimento retilíneo. No movimento retilíneo, a aceleração centrípeta é igual a zero, porque a trajetória é retilínea. Então, não se esqueçam, ó, trajetória retilínea, você não tem aceleração centrípeta. E se o movimento ele é uniforme, como nós falamos aqui, não tem o quê? Tangencial. Então, o movimento retilíneo uniforme é o único movimento que não possui a aceleração. Cuidado, hein? Movimento circular possui aceleração. Qual aceleração? Centrípeta. Ô, galerinha, então, por hoje é só. Brunão, valeu. É isso. Opa. Cadê o dinossauro? Vem cá, dinossauro. Vem cá, os criancinhas. Vem cá. Vamos lá. Isso. Então é isso, gente. Galera da primeira série, foi um prazer falar aí com vocês. Ó,
que você tem mais aí, Márcio, para mostrar pra gente? Galera, foi um grande prazer, tá? Estive aqui com essas duas crianças, né? Já que estão me falando, chamando isso daí, né? Olha só, Eu também você senti uma criança no meio eu de pareço vocês. mais jovem que esses dois, né? E lembrando, ok? Que ciências da natureza é isso, né? Você aplica sempre na prática, tá certo? Até mais pra vocês. Até mais, ok? galerinha. Até mais, galera.